Estamos na feira da Gulgã e muitos vídeos especialmente mostram esta feira. Mas nós vamos mostrar como é que um autocaravanista, neste caso nós, vivemos a feira da Gulgã. Para já, estacionados aqui na via pública, como é normal, com cuidado para não gastar muita água, num sítio onde os painéis solares possam apanhar sol, e depois é ir ver os cavalos e viver a feira. E não estávamos sós, muitos outros companheiros estacionavam por ali. Estamos a 1,3 km do centro nevrálgico da feira, onde tudo acontece, e é para lá que vamos nos dirigir agora. Muito próximo de um supermercado que ajuda muito nas compras de última hora. E no pão quentinho. Pão quentinho logo de manhã, que a Cristina faz o favor de lá ir buscar. Oh. Pouco depois já estávamos em plena Feira do Cavalo. Ao longo de toda a feira desenvolvem-se várias provas de equitação, neste caso da trelagem, com póneis 1, 2 e 4 cavalos. Onde uma parte também importante é a entrega dos prémios. Mas percorrer todas aquelas ruas onde os cavalos se misturam com as pessoas é uma experiência que não deixa ninguém indiferente. Agora que saímos da feira, do recinto da feira, tem que se ter cuidado com as solas dos sapatos ou das botas. A gente aproveita para... Aquilo é difícil. Limpar na relva. É difícil. Qual é que temos um tapete de relva aqui mesmo à entrada da autocaravana que ajuda a resolver o problema. Agora tem que ter cuidado porque quando nós saímos numa zona como esta, que enfim, há muito amigo que olhei por aqui, baixamos sempre a cama de cima de maneira a proteger as janelas. As janelas ficam bloqueadas. Desligaste o alarme? Desliguei o alarme. E podes entrar e mostrar como é que é. Aqui durante a Feira do Cavalo, estacionados na rua, há que poupar a água. E é o que a Dona Cristina vai fazer aqui neste almoço. Se calhar seria agradável almoçar ali por um daqueles restaurantes na feira, mas a confusão é tanta que optámos por vir para o sossego da autocaravana descansar um pouco e à tarde ir assistir à prova de Campinos. Mas como eu estava a dizer, como a água não é muita, vamos ver o que é que a Dona Cristina vai fazer para o almoço. De maneira a usar só uma panela, vou fazer um arroz de tamboril. Eu já trago o tamboril arranjado de casa e congelado e vou começar a fazer o arroz. Peço uma cebola fininha e agora vamos pôr aqui. Quanto mais cebola tiver, mais grosso é o molho. Põe-se azeite, o alho já que está dentro também e agora vamos deixar isto esturgir um bocado. Entretanto, enquanto está ali a cebola a estalar, eu vou fazer o caldo que vou acrescentar depois ali. E ponho as partes menos nobres do peixe. Portanto, vou pôr aqui, vai ficar um caldo com paladar, sabor e nutrientes do tamboril. O caldo que depois vais usar para o arroz, não é? Vou usar para o arroz. Corto o tamboril aos cubos que está semi-descongelado. Tenho lá em casa um vaso, não sei se é malagueta ou se é pimentão, eu vou utilizá-lo aqui também. Pá, isso é arriscado, isso é malagueta. Por acaso não é picante, vai dar paladar. Já estiveste a testá-lo? Já estive a provar um bocado. Não é malagueta, é mesmo pimento. É mesmo um pimentão. O refogado já está pronto, agora vou juntar polpa de tomate. Vou temperar o caldo com sal, pouquinho de sal, depois uma pessoa retifica os temperos. Agora vou retificar aqui o refogado com um pouco de caldo, acrescento só um pouco, mexo.
como não se pode gastar água, estamos a usar aqueles pratos descartáveis. E como podem ver, enquanto a Dona Cristina vai preparando ali o repasto, eu esforço-me a trabalhar aqui a pôr a mesa. É um trabalho, enfim, que exige muita tecnologia, muita dedicação, e é o que eu tento fazer da melhor forma. Mantenho o caldo enlumbrando, que é para estar quente, para eu poder juntar aqui a nossa comida. Bem, eu adiciono agora o pimentãozinho ao refogado, acrescentar um pouco mais de caldo e como está quente, isto fica a ferver e já posso adicionar o peixe, os cubinhos de peixe. Vamos deixar o tamboril cozinhar neste molho. O tamboril já está cozinhado, portanto vamos retirá-lo. Agora aumenta-se um pouco o caldo. Vamos adicionar o arroz. Eu utilizo como medida a concha da mão. Uma concha normalmente dá para uma pessoa. Se virem que há alguém que come um bocadinho, juntam mais um pedacinho. Mas esta é a medida. Se virem que alguém come mais um bocadinho, não é piada aqui para o operador de câmara, não? Vamos deixar cozinhar o arroz. Eu só queria chamar a atenção que retira-se o peixe, que é para o peixe não se desfazer, porque ao cozer o arroz o peixe acaba por ficar todo desfeito. Tenho dois segredos. Um é juntar um pouco de creme de lagosta. O segundo segredo é que eu vou usar umas amêijoas em conserva, mas que são ao natural. E vou utilizar a água que cozeu essa ameijoa. Agora o arroz já está cozido e vamos adicionar o peixe. E as amêijoas. O tal truque secreto, é? O tal truque secreto. Se estivesse em casa, também podemos fazer com camarão, que é muito bom, mas nós aqui não temos camarão, recorremos a isto. Vamos deixar evaporar um pouco. Bem, está tudo terminado. Vamos agora dar aquele toquezinho, polvilhar com salsa. Ou então, quem gosta, pode ser coentros. Neste momento não tenho cá coentros, vai a salsa. E voilà! Está pronto. Está aqui o nosso arrozinho. Oh, Cristina, arrozinho não, arroz de tamborila. Está com um espetáculo, está mesmo com um bom aspecto. Vamos fazer um brinde e agradecer aos companheiros que nos acompanharam na preparação deste repasto. É pena não estarem a partilhá-lo connosco, mas pode ser que aconteça num encontro aí numa estrada. Depois foi o regressar ao recinto da feira, onde fomos apreciar o trabalho dos campinos. Volta para a frente. Vou falar de uns dos outros bem. Eita, resta palmas. Ao longo da vida, especialmente na juventude, tivemos a oportunidade de apreciar o trabalho destes homens no campo e ficamos sempre impressionados com a sua destreza no manejo do cavalo e no maneio dos touros. E a condução dos cabrestos é fundamental nesse trabalho. Em fevereiro de 1956, começou a montar aos 3 anos de idade com o pai, Artur Pedro, empregado na casa. Enquanto se prestava uma homenagem a um desses homens, campino, os cabrestos não estavam quietos. Pela Casa Veiga ganhou inúmeros prémios e participou em diversas modalidades, desde a apresentação à mão do presidente da Federação Equestre Portuguesa, que presta homenagem a Cesário Ribeiro Pedro, entregando-lhe este troféu. Cesário Pedro, campino homenageado neste dia do campino. Por fim, havia que recolher de novo a manada dos cabrestos para o caminhão que os levaria de regresso ao campo. No primeiro domingo das próximas feiras nacional do cavalo serão dedicadas ao campino do Ribatejo, que este ano de 5
grande destreza na manipulação do cavalo e também na condução dos cabrestos foi mostrada por estes homens. Merecidos aplausos os que receberam na sua volta de honra. A Feira Nacional do Cavalo, também conhecida como a Feira Internacional do Cavalo Lusitano, é tudo isto e muito mais. É também uma homenagem à cultura tradicional portuguesa ligada à equitação. Para nós, esta feira ganha uma nova dimensão quando cai a noite. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque por agora despedimos, lembrando que não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.